fácil. Eu conheço ela, sabia? Você é amiga dela? Eu sou prima dela. Ah, você é prima dela? Melhor ainda, né? Melhor ainda. Seja bem-vinda. Como você se chama? Sofia. Sofia. Muito bem. Só tem nome de celebridades aqui, não? Sofia, Lorena. Olha, quando vocês forem famosas, não esqueçam de nós, não é? Fala assim, quando eu era criança tinha um homem meio atrapalhado lá que falava com a gente. Aí você lembra de mim, tá bom? Tá bom, Sofia? Tá bom, Lorena? Tá bom? Muito bem. Bom, nós vamos falar 3 coisas hoje. Primeiro eu vou prever vocês quem vai ganhar a eleição. Segundo eu vou falar sobre a morte. E terceiro eu vou falar do desprendimento, tá bom? Vamos começar com qual? Acho que a morte tá mais fácil. A morte. Nós temos que falar sobre esse tema em Águas de Lindóia, no dia 31 de outubro. Então eu estou fazendo os temas por aqui para me ir treinando. Então quando eu chegar lá eu tô craque, né? Porque eles perguntaram um monte de coisa sobre mim. Se eu uso projetor, se eu vou dar uma aula, o que eu vou fazer lá. E eu fiquei tão desesperado que eu falei, meu Deus do céu, né? De repente chegar lá eles não gostam muito, então eu estou me preparando bastante para chegar lá, tá bom? Aí vocês me ajudam aqui, podem fazer perguntas, o que quiserem. Mas, com relação às eleições, sempre a gente fala que é muito importante a gente saber o seguinte. A gente tem a ideia de que o plano espiritual está de costas para nós? Nós temos essa ideia? Que eles não estão nem aí com isso? Nós aqui vamos ter que se virar, é isso? Eles estão atentos e vou dizer uma coisa para vocês. Não importa quem ganhe, nós vamos receber aquilo que nós precisamos e merecemos. É só isso, não é? Então, vamos pensar nessa direção, fazer a nossa parte, pensar assim, não faço parte disso, eu faço parte disso. E aí depois a gente vai se acertando ao longo do tempo para saber o que nós fizemos, como é que nós vamos corrigir, como é que nós vamos melhorar, como é que nós podemos fazer para ser melhor. Enfim, nós vamos continuar a nossa trajetória, tá certo? E isso é muito importante. Então, essas brigas, essas coisas que nós vemos aí, nós vamos agora deixar nas mãos da espiritualidade e dizer o seguinte, eu vou fazer a minha parte, eu já tenho a minha convicção, eu vou fazer a minha parte. Estou certo ou estou errado, é a minha parte. E depois a gente vai administrar, não é mesmo? Quando a gente compra um carro, por exemplo, você vai na concessionária, ou não, vai na loja de carro, na Nazaré. Aí você entra no carro, você acha bonito, lindo, maravilhoso, aí você sai com ele, você nota uma fumacinha diferente. Aí você fala, tá tudo bem com o carro, tá excelente, tá maravilhoso, tá ótimo, esse é o melhor carro que você vai comprar na sua vida. Tem alguém que vende carro aqui? Não. A senhora vende carro, mas carro novo, ousado. Usado. Ai, meu Deus, não era para ter ninguém aqui que vendesse carro usado, não atrapalhar a minha conversa, né, meu Deus do céu. Mas aí a gente vende o carro. Aí pode ficar tranquilo que tem garantia da loja, a loja dá garantias. Aí você passa, volta daqui 3 meses. Olha, o mecânico falou um negócio que eu não entendo muito bem. O carro está fumando. Fumando? Desculpe, o senhor leu direitinho o contratinho que nós fizemos? Porque carro que fuma a gente não atende, porque ele já vem com problema antes. Se ele não fumasse, começasse a fumar, mas ele levou fumando, não dá para trabalhar no vício dele agora. Agora ele já está viciado, não tem jeito, né? Então, depois que nós fizemos a escolha, aí depois vai ser difícil corrigir, consertar, mas está ao nosso alcance. Aí nós vamos no mecânico, consertamos, aí a gente imediatamente vai querer vender. Aí a gente vai voltar na mesma loja e falar assim, agora consertei, ele parou agora, ele fez umas reuniões antitabagista e não está fumando mais. Mas nós não estamos comprando mais esse tipo de carro. O senhor vê aí com os vizinhos, né? Se alguém quer comprar. Então, aí nós vamos ter que aguentar, tá certo? Bom, então, falamos um dos 3 temas. Encerramos esse assunto, tá tudo certo, fiquem confiantes. Vai dar tudo certo, tá certo? Vai dar tudo certo, vai estar tudo bem. E nós vamos seguir em frente com ou sem ou apesar do que aquilo que nós estávamos imaginando. Nós vamos continuar porque a encarnação continua. Vocês imaginam no tempo de Jesus? Vamos imaginar que tivesse uma eleição lá. Aí assim, nós vamos eleger o Pôncio Pilatos ou Herodes. Aí vocês falam, meu Deus do céu, quem é que nós vamos... Qual dos dois, né? A gente que é judeu, os dois eram ruins, né? Meu Deus do céu, né? E a gente tinha que eleger, não, vocês não vão votar não, só os romanos que votam. Aí os romanos votavam lá e a gente se lascava todinho. Olha só.
eles que arrumavam confusão pra gente, né? Olha só que coisa, né? Bom, aí nós vamos falar agora da morte. E a morte é fácil resumir, é muito tranquila, é muito fácil. Quem tem muito medo da morte é porque não tem um tanto quanto de entendimento e convivência espiritual. Esse é o grande problema do medo da morte. A gente não tem uma compreensão muito clara sobre o mundo espiritual. Quanto mais distante nós estamos desta compreensão, mais medos nós temos sobre da morte. É aí que está o ponto-chave. O Kardec faz essa questão, desenvolve um tema a esse respeito no livro Lá Céu e Inferno, no segundo capítulo, e ele fala isso para a gente claramente. Quando a pessoa tem pavor da morte, ela tem realmente muita dificuldade de entender ou de aceitar a espiritualidade. E isso está associado a basicamente o quê? É porque assim, a espiritualidade não pode se impor, ela não pode simplesmente falar, não, é assim, você tem que aceitar e abre a nossa cabeça e põe lá dentro. Nós é que temos que ir entendendo, compreendendo, nós temos que chegar a essa conclusão por nós mesmos. E conforme nós vamos concluindo, mais fácil vai ficando a gente entender a morte, olha só, conforme a gente vai trabalhando. Mas o grande problema da morte, nós já estamos terminando o assunto, tá bom? É bem rápido a morte, porque eu vou lá para Águas de Lindóia, é 10 minutos só de palestra, mas não tem problema, né? Eu me senti honrado de ser convidado para ir lá, né? Então, o que tem problema na morte é o seguinte, é nós sabermos se a morte, como que é a melhor morte? A instantânea, a violenta, a rápida, a que vem devagar, qual que é a melhor delas? E aí eu vou pescar na cabecinha de vocês agora uma coisa, falar assim, meu Deus do céu, a primeira vez que eu estou vindo aqui, o homem está falando de morte, mas eu achei que eles viessem aqui para ajudar a gente a ficar vivo, a ganhar vida, a melhorar de saúde, a ser bom, ficar bom. E o homem já está prevenindo a gente da morte, meu Deus do céu, que coisa terrível, não? Não é impressionante isso? Você tem medo da morte, Lorena? Ah, não, claro, na sua idade também não tinha, porque eu subia em árvore, pulava muro, fazia um monte de coisa. Corria de cachorro bravo, isso você nunca fez. Isso é perigoso. Você ia roubar goiaba lá no terreno do vizinho, lá, tirinho de sal, lembra disso? Se eu fizesse isso, minha mãe ia me bater. Mas ela ia saber? Você ia falar pra ela, olha mãe, eu pulei o muro do vizinho, fui lá pegar a goiaba. Não, É lógico que você não ia falar pra ela, mas né? ela ia ver. Ah, ela ia ver, tá. Ela ia ter câmera. Tá. Ah, ia ter câmera. Meu Deus, mundo moderno. É um mundo... Sabia que no meu tempo também tinha câmera? A gente chegava com o joelho meio raspado, com as costas meio raspadas, os cotovelos, já sabia que tinha aprontado alguma, né? Então, e também tinha um detalhe, hein, Lorena? Chegou aqui chorando. Apanha de novo. Olha só que dureza, hein? Punha. É, e hoje em dia, celular quebrou, mãe, você também me dá essa porcaria, aí chora, e chora, e chora, enquanto a mãe vai lá e compra outro, não para de chorar, aí compra outro, quebra o galho, queria um iPhone 15, mas esse quebra o galho. É assim? É assim, né? Eu tinha certeza. Então, qual é a melhor delas? Rápido, devagar, de repente? Mas a pergunta que nós precisamos fazer é saber o seguinte, não como nós vamos morrer, mas como nós vivemos. Olha aí a charada do negócio. Como que nós vivemos? E aí nós precisamos nos perguntar, como nós estamos vivendo? Olha aí, o que nós estamos fazendo com a nossa vida, com o nosso tempo? Olha que coisa bem bonita. Então, a partir de agora, a gente já pode imaginar o que é que nós estamos fazendo aqui e o que nós precisamos fazer para nos tranquilizar. Tinha espinho aí no seu colo, não? É, ali parece que tem uma almofadinha, né? E o que nós precisamos fazer? Aí vem o nosso terceiro tema, olha só, rápido hoje, né? Hoje em 10 minutos acaba tudo, aí vocês ficam esperando aí o atendimento, tá bom? Porque o tema hoje é bem rápido. Aí nós vamos chegar num seguinte sentido, desprendimento. E aí nós precisamos viver
visando o desprendimento. Olha que coisa! E como é que nós vamos fazer isso? Meu Deus do céu, nós precisamos pensar. Aí a pessoa fala assim, mas eu uso tabaco. Eu vou dar uma dica rápida. Comece a pensar que um dia você não vai poder mais fumar. Ou no corpo ou fora do corpo. Porque se a gente estiver fora do corpo e quiser fumar, sabe o que nós vamos fazer? Procurar. Nós vamos procurar quem está fumando no corpo. Olha, quem nós vamos se tornar? Vamos se tornar um parasita do tabaco. Olha só que coisa terrível. Lá em André Luiz, no livro do André Luiz, tem um caso interessante. Tem um senhor sentado lá no sofá e vem o André Luiz junto com um amigo. E o senhor está lendo o jornal tranquilamente. Aí, quando eles entraram, aquele moço estranhou, o espírito que estava lá estranhou, falou, o quê? Esse território já é meu. Ficou nervoso, bateu a mão na mesa. Ai, estou com sede, quero beber. Pá, pá, pá. Bateu 3 vezes. Aí o encarnado que estava lendo, calmamente fechou o jornal e foi servir-se de uma dose de álcool. Olha só que coisa interessante. Que interessante. Eu acho que esse livro se chama Sexo e Destino. Será que é esse? Acho que é esse. É esse. E o senhor vai lá, calmamente toma uma golada de álcool que nem passa pela garganta dele. Aí está um outro segredo interessante. Quando nós bebemos pelo outro, sabe o que acontece? A gente não sente o efeito da bebida. É por isso que a gente vai bebendo compulsivamente. Olha que coisa interessante. Parece que não sacia. E isso não é só no álcool, é em outras coisas também. Na química, a mesma coisa. Então, primeiro pensamento do desprendimento. Um dia não vou poder mais usar isso. Tinha um conhecido meu, acalmar um pouco essa história, porque começa a falar de cigarro, o povo fica ofendido, fica aborrecido, fala, eu já sei de tudo isso, não vim aqui para escutar isso. Aí ele foi no médico, o médico falou, o senhor vai continuar fumando? Ai, doutor, não consigo parar, não consigo parar, não consigo parar, não consigo parar. Aí ele pediu para a esposa sair um pouquinho, a senhora pode dar uma licença um pouquinho, que eu preciso conversar com ele? Eu já contei essa história aqui? Não. Ainda não? Essa aqui eu... É? Não? O bom da gente vir só de vez em quando é isso, a gente conta a história, mas vocês já esqueceram todas as histórias que nós contamos, né? Aí ele falou reservadamente com o paciente dele. Olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor pode continuar fumando tranquilamente, viu? Agora eu vou dizer uma coisa, a sua esposa é tão linda, porque quando o senhor desencarnar, eu que vou me casar com ela. Sabe o que ele fez? Parou de fumar no dia seguinte. Ele saiu dali e jogou o cigarro fora. A mulher falou, meu Deus do céu, o que aconteceu lá dentro? Ele falou, não foi nada, ele me convenceu. Olha só, você vê? Técnica de convencimento, né? Olha só que beleza, né? Então, começa aí pensar no desprendimento. Mas também tem as outras coisas, né? A gente sempre pensa nas coisas que a gente está ligado, associado, preso. Tem gente, por exemplo, que está preso, por exemplo, com um automóvel. Aqui no Ipiranga eu soube que a maioria de vocês aqui coleciona carros, não é? A maioria aqui de vocês. Então, por exemplo, você tem um Opala 77 SS lá, aí você fala, eu perco a casa, mas não perco este carro. Tá preso no carro, tá preso. Aí tá lá o Opalão 77 SS, câmbio especial, ele tem 3 marchas, mas dá a sensação de 4. Tem uma marcha mais escondida, vocês sabiam disso? Só quem entende mesmo sabe dessa história. Você sabia disso, vendedor de carro? Não sabia, né, do Opala 77? Que existia um SS, não é do seu tempo também, né? Não vai saber, né? Ah, pelo amor de Deus, né? Bom, e aí você está preso nisso. Aí, de repente, vem o chamamento. Aí a gente vai ter que ir embora sem levar as malas. Ai, que coisa terrível também, né? Aí ficou lá o Opalão SS. Agora vocês vão se recordar de alguém. Agora vocês vão recordar. Sabe o que vocês vão recordar?
Vocês já passaram numa rua, aqui no Ipiranga tem muitas, aonde tem um automóvel lá que está desmanchando dentro da garagem. Já viram isso? Aqui em Santana não, aqui no Ipiranga tem muitas, não tem? Desmanchando na garagem. A casa também está desmanchando. O carro está desmanchando dentro da garagem. Está uma coisa assim impressionante, né? Olha aí, nós estamos presos. Olha o que o André Luiz fala para nós do nosso desprendimento. 80% das pessoas que desencarnam, sabe para onde elas vão? Voltam para casa. Olha só. Já pensaram? Voltou para casa. Desencarnou? Voltou para casa. Meu Deus, mas ninguém me escuta aqui? Que coisa, que estranha. Bom, deixa eu descansar um pouco, amanhã eu vou ver isso. Aí ele descansa um dia, depois 2 dias, 3 dias. Aí fica convivendo lá, na casa. E as pessoas que estão encarnadas lá ficam assim meio estranhas, né? Sentindo alguma coisa estranha. De repente lembram dele, né? Aí lembra assim, com saudade. Puxa vida, quando o pai estava aqui era certo, dia 10 ele trazia o dinheiro. A gente comprava as coisas. A gente pegava o dinheiro dele, enganava ele, porque ele já estava velhinho. Agora acabou tudo, meu Deus do céu, né? Lembrando dele, né? Nada a gente consegue fazer, porque a casa ficou enrolada, não passaram escritura, não fizeram nada. O carro está lá, também não pode vender, porque está cheio de multa, está 10 anos sem licenciar, está uma confusão lascada. E olha só, nós presos à matéria. Então, desprendimento. Aí vocês perceberam que tem 2 coisas, as coisas que estão fora da gente e as coisas que estão dentro da gente. Então nós precisamos aprender a desprender-se nas 2 direções. Então, chega em casa e fala, meu Deus do céu, eu vou dar uma olhada nesse guarda-roupa. Se desprenda de alguma coisa. Faça isso, com força, com coragem. Ah, viu alguma coisa que você fala, mas não tem utilidade isso aqui, meu Deus do céu. Só está atrapalhando. Se desprenda. Faça isso. Tem um site agora, né? Desapega. Tem um desapega? É. Que é para vender tudo. Vender tudo que quiser lá, né? Então, a gente pode ir fazendo isso, avaliando, né? Tem 10 cartões de crédito. Fala, meu Deus do céu. Tem todos os aplicativos de promoção. Outro dia eu estava pensando nisso. Agora me passei no posto ali e falo assim, com o aplicativo tem um desconto de 2 centavos. Aí a pessoa vai lá e aplicativo, vou economizar. Ficar rico. Moro no Ipiranga. Quem mora no Ipiranga é rico. Não é rico? É rico. Mas quem mudou para Jundiaí ficou pobre. Ficou pobre nada, né? Tem uns apartamentos lá em Jundiaí que eu vou te contar, viu? Muito. Bom. E aí a gente tem 200 aplicativos de promoção, não sei das quantas. Tem não sei quantos cartões de crédito. Há uma confusão. Tem uma mensagem do Humberto de Campos. Quando ele ainda se chamava Humberto de Campos, porque depois ele mudou de nome, no mundo espiritual a gente pode mudar de nome. Por exemplo, Lorena. Se você pudesse mudar de nome, que nome você mudaria? Você ia ficar com esse mesmo ou ia mudar? Com o mesmo. Com o mesmo. E você, Sofia? Acho que também. Com o mesmo, né? É. Tá certo. Alguém gostaria de mudar de nome aqui? No mundo espiritual pode trocar o nome. É. Porque ele chamava Humberto de Campos, mas aí deu uma confusão lascada. Aí ele trocou de nome, ele colocou assim, Irmão X. Irmão X. Parece um super-herói, né? Irmão X. X. Mas nesse tempo ele usava ainda Humberto de Campos. Ele fez uma mensagem chamada Treino para a Morte. Levou uma bronca por causa dessa mensagem, mas uma bronca lascada. Porque ele tocou em assuntos que não podiam ser tocados na década de 60. Mas dentre os tópicos do treino para a morte, seus documentos estão todos em ordem? Então, olha, o documento da sua casa, do seu carro, seus documentos pessoais, os seus documentos de banco. O banco tem um endereço certinho seu, está tudo certinho, está tudo em ordem os seus documentos. Ele manda você fazer isso.
Olha que coisa interessante, porque na década de 60 tinha muitos problemas, né? A pessoa comprava casa com um contrato, depois a pessoa que vendeu morreu, aí ele precisava fazer uma transferência, aí ficou muito caro a escritura, não passava a escritura, aí desencarnava, aí ia para o advogado, roubava, cobrava muito pelo inventário para fazer, regularizar a casa, aquelas coisas. Não tem ninguém que é advogado aqui, né? Não. Você mesmo. Só você mesmo. E aí ficava a coisa enrolada. Então ele falava, arruma os seus documentos, as suas coisas. Olha aí. Eu tenho a sensação que tem gente pensando assim, fala assim, mas por que ele levou uma bronca no mundo espiritual? Então, tem alguém pensando isso? Se ele levou uma bronca por ter trazido essa mensagem, procura lá na rede mundial, treino para a morte. Então, uma das coisas que ele falou foi o seguinte, vai desenterrando o cemitério do estômago. Olha, levou uma bronca por causa disso. O que significa isso? Não exatamente parar, né? É porque normalmente o cemitério tem cadáveres. Ai, credo! Então você imagina, né, um cadáver completo, né? Então, vai desenterrando, vai tirando isso aos poucos, vai se libertando disso, né? A vida é tão boa pra gente. Já ouviram falar de um negócio chamado diabetes? Já ouviram? Já ouviu falar? Minha avó tem. Sua avó tem. Aí hoje você fala que você ouviu de uma pessoa que não é muito confiável. Não é muito confiável. Você fala, vó, seguinte, vó. Existe um livro chamado Notáveis Reportagens de Chico Xavier, em que alguns repórteres abelhudos queriam colocar o Chico numa condição constrangedora. E aí fizeram uma pergunta para ele a respeito do diabetes, na década de 70. E aí o companheiro espiritual Emmanuel respondeu como que nós podemos fazer para lidar com a diabetes. Olha que beleza! Está lá nesse livro, que eu não vou falar o que é, para vocês pesquisarem e descobrirem, tá certo? Notáveis Reportagens de Chico Xavier. São perguntas e respostas de repórteres, e uma delas foi diabetes. O Emmanuel respondeu essa pergunta, ele respondeu e trouxe uma informação assim preciosíssima, porque até hoje a gente está ainda vinculado à insulina, não é isso? Não é isso? A ingestão de insulina, que tem que ser na barriga, não sei aonde e tal, né? Mas ele estava falando por que nós temos que receber a insulina e como que nós podemos fazer para minimizar isso. Se eu me lembrar todas as letras, no final eu conto um pedacinho dessa mensagem, tá bom? Vão vibrando aí para me lembrar, tá bom? Notáveis Reportagens de Chico Xavier, diabetes. Bom, então nós vamos nos desprendendo. Treino para a morte significa você observar o que você pode fazer para ter uma desvinculação das coisas materiais. Eu não digo que a gente vai viver sem as coisas materiais, mas de uma forma em que, se nós faltarmos amanhã ou depois, as pessoas que vão nos suceder ou continuar com a nossa vida, com as nossas coisas, possam ter relativa tranquilidade para continuar com essas coisas. Então, normalmente, a gente deixa um grave problema para os filhos e netos de pessoas herdeiras nossas resolverem. Então, esse é um cuidado que nós precisamos e podemos ter a partir de agora. Então, isso é uma questão de desprendimento. Então, é um desprendimento de fora, né? Uma coisa de fora. Aí vem as coisas de dentro. Nós estamos presos, muitas vezes, a sentimentos. Há ódios terríveis, todo mundo deve se lembrar de pessoas que estavam lá no leito de morte e que precisavam pedir o perdão ou receber o perdão de alguém, e a pessoa estava lá sofrendo, até que a pessoa se dispõe a ir lá e falar, eu te perdoo, você me perdoa. Aí a pessoa desencarna. Então, uma espécie de prisão que nós vivemos, emocional, não é? Outra coisa que nós vamos devagarzinho se desprendendo, aquelas associações amorosas muito fortes que nós temos ao nosso redor. Então, por exemplo, uma mãe
Hoje em dia está mais fácil, né? Porque hoje, quando eles chegam numa determinada idade, eles falam assim, irmão, eu vou morar na Inglaterra. E você não pode falar nada. A minha sobrinha foi morar na Inglaterra. Agora que ela não conseguindo comprar nenhum ovo, eu estou falando, bem feito. Se morasse aqui, podia criar galinha, né? No quintal da sua casa, dentro do seu apartamento. Como assim dentro do apartamento? Eu conheci uma senhora que tinha uma galinha dentro do apartamento. Falou que é o melhor bicho que tem de estimação. É. A galinha. Você sabia disso? Não? Ela é obediente, faz pouca sujeira, é muito tranquilo. Mas onde que ela bota o ovo? Aí você tem que arrumar um lugar para ela botar o ovo, né? Uma caixinha bonitinha lá e tal, né? Mas você pode fazer um galinheiro também dentro de casa. Fica dando ideia, né? Fica dando ideia, é. Mas essa senhora tinha, né? E outro dia, passaram uns 20, 30 anos, eu perguntei para ela, escuta, como é que tá aquela sua galinha? Falou, mas ela morreu faz 25 anos, meu Deus do céu. Porque eles também não duram muito, né? Quantos anos dura uma galinha? Quem é que sabe? Putz, faço nem ideia. Ninguém sabe? Não. Tipo no Ipiranga. Você não mora mais. Mas você devia saber, viu? Pode tratar de pesquisar, viu? Pesquisar vocês dois aí. Então, a gente vai se desprendendo dessas coisas. Das coisas menores, das menores para as maiores. Então, a gente vai percebendo que a gente não precisa ter aquele mundo de cartão de crédito. A gente vai começando a perceber algumas coisas que a gente fica perdendo tempo atrás de coisas, de quimeras. Perder tempo. E aí nós vamos num processo de construção de desprendimento, porque também não é assim. A gente não sai daqui com a ideia de desprendimento. A gente vai construindo isso. Com o tempo, vai construindo. Então você vai licenciar o carro, dá uma confusão lascada, você tem que ir no Detran, no Poupa Tempo, não sei aonde, na Avenida do Estado, sei lá onde, em vistoria. Fala, opa, preciso deixar isso aqui mais em ordem, porque desse jeito, não é? Eu estou falando isso, mas eu tenho esse problema, tenho um carro com esse problema. Ai, meu Deus do céu. Não, o Opala 77 não. Eu já tive um Del Rey, um Ford Del Rey, 88, que eu rezo até hoje. Outro dia eu fui fazer uma palestra, a pessoa falou assim pra mim, escuta, e aquele seu Del Rey? Eu falei, meu Deus do céu, como que a senhora sabe do meu Del Rey? É porque a gente só falava dele o tempo todo, né? A pessoa lembrou que eu tinha o Del Rey 88, eu rezo até hoje. Eu dei a garantia de 1 ano, mas já faz uns 4 anos que a pessoa não me liga mais. Eu tô até hoje, eu rezo. Quando vem o telefone que ele me liga, eu falo, ai meu Deus do céu, o que aconteceu, né? Mas enfim, a gente vai construindo o desprendimento. É claro, nós não estamos falando aqui para a gente ser frios com as pessoas, criar distâncias, em absoluto. Mas o que a gente está falando aqui é para que a gente possa fortalecer a nossa fé e entender, primeiro, que nós somos seres imortais. Segundo, que nós não morremos. Nós somos imortais. Isso é a melhor coisa. Aliás, a esse respeito, tem muita gente aí brigando, né, dando confusão com o outro, mas pensem um pouco a respeito. Olha, a pior coisa que tem com quem pratica crimes, de qualquer natureza, que seja, de qualquer natureza, a pior coisa que tem é a pessoa saber que ela vai viver. Porque na cabeça dela, sabe o que ela pensa? Fala assim, depois que morreu, acabou tudo, né? Aí vai lá, deita na caixinha, fecha a caixinha e fica lá guardado, dormindo. Mas de repente ela acorda, pensa, meu Deus do céu, acordei, que coisa estranha. Mas eu não vou sair não sou louco. Aí fica lá, guardadinho lá. Mas aí começa a dar dor nas costas, mau jeito, preciso sair daqui, não é possível. Aí pega e sai. Quando ele sai, ele vê a montanha de confusão que ele deixou criado. Ele vive, as pessoas vivem. E aí nós vamos ter que se deparar com as leis. Meu Deus do céu, como é que eu vou resolver tudo isso? Não tem problema, com calma. A gente vive, nós temos imortalidade pela frente. Aí eu vou ter que tirar um probleminha assim, para resolver. E no meu caso, peguei um problema para resolver. Aí li lá o que tinha que fazer. Cunhada especial. Aí vem as instruções. Vai ter tudo certo, vai estar tudo bem. Aí você vai se encantar e quando você se casar, no 3º dia, ela vai vir morar com você, sua cunhada especial.
Você fala, mas você vai aguentar? É o seu compromisso. Aí vem a cunhada especial e fala, meu Deus, ainda bem que eu não lembrava disso. Aí ela vem, ela vai ficar uma semana só enquanto meu pai arruma as coisas dela. Aí o pai morre. Para onde que ela vai? Ela fala, eu não vou para lugar nenhum, eu vou morar aqui. E ela mora lá, há 25 anos na minha casa. Um problema só, que eu tirei para resolver. Tá certo? Então a gente vai tirando. Aí quando voltar de novo para a caixinha e sair de novo, vai ter outro papelzinho lá e você tira. Sabe aquele negócio do passarinho que tira a sorte assim? Me lembrei disso. Já viu isso? Realejo. O homem toca um negócio assim, aí vai lá o passarinho e pega um negocinho lá e vai ler para você. É o negócio da sorte. A sua sorte está na sua casa, mora com você. Aí você vai lá e pega outro, chama outro passarinho, vai o realejo outra vez, pega outro papelzinho, não é? Aí vai vindo, cada papelzinho que a gente vai pegando é um compromissozinho que nós precisamos corrigir. Vejam só, que coisa, né? Então, a gente não tem que se preocupar se o outro está errado, está errando, fez errado, já fez muito, já fez pouco, não importa. O que importa é que nós vamos sobreviver, nós vamos viver e nós vamos ter que enfrentar a nós mesmos. Porque as imperfeições são nossas. Vai chegar no mundo espiritual e falar assim, escuta, como é que era a situação da sua vizinha lá, hein? É um problema sério, viu? Saía toda noite, cada dia voltava com carro. Nós vamos ser chamados a conta disso? Quer saber da gente? Vai puxar a nossa capivara lá, né? Puxa a capivara lá, vai saber da gente. Você tinha que ter feito 5.000 palestras, mas você só fez 500. Por que 5.000? Olha o número de pessoas que você desvirtuou nas vidas passadas. O mínimo 5.000. E aí? Não é? Vai tirar conta da gente. Sua cunhada está mostrando aqui que de vez em quando você tirava ela do sério. Não, mas eu só respondi o que ela perguntava. Mas aqui está dizendo que não era bem assim. Não era bem... Como você sabe que eu provoco ela? Pois não. Eu acho, assim, com todo respeito, que era bacana se a gente pudesse ter um outro sonho e lembrasse os nossos compromissos. Que lembrasse? Que é tudo do nosso jeito. É difícil. Aqui todo mundo dá risada. Mas depois lá, não queria isso. Não é? Não queria mesmo, é verdade. Fala, não, eu quero desse jeito. Mas acontece o seguinte, se a gente soubesse exatamente o que nós temos que fazer, seria o cumprimento de uma obrigação. Por isso que a gente não sabe. Porque a coisa tem que ser espontânea. Não é? A gente tem uma noção. Mas você já vai começar de novo? Não tá olhando pra mim, pô. Tá bom. Que coisa também. Te ignora. Meninas, vamos lá. Um branco, um rosa, 1, 2 e 3, verde, por favor. Se não é o cumprimento de um dever, aí fica complicado, porque aí a gente vai estar diante de uma situação e nós vamos saber que nós somos obrigados a fazer aquilo. No caso, eu podia ter recuado, se eu batesse o pé e falasse, não, de jeito nenhum, eu acabei de casar, de jeito nenhum, eu vou querer. Mas aí veio a doutrina antes, nos deu uma lição de amor, um ensinamento de amor, e a gente acolheu, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque junto com a recomposição também vem a recompensa. Não é? Melhor coisa que tem na minha vida. Então hoje eu provoco ela, deixo ela brava, ela me deixa bravo e tudo. Mas aí chega um dia, ela fala, cadê ela? Não tá? Ela foi dormir na casa de sei de quem. Quem é que falou que ela podia dormir lá? Não é mesmo? Então a gente vai trabalhando a ideia de que nós vamos viver. Essa é a maior condenação que nós temos. E é por isso que a gente vai se desprender. Devagarzinho a gente vai construindo essa ideia, continuar construindo a ideia do desprendimento. Então, se a gente se sente muito preso, por exemplo, a algum elemento químico, aí sei lá, Coca-Cola. Tem gente que bebe 1 litro por dia. Aí você vai lá e pensa, espera um pouquinho, vai ter um dia que eu não vou poder tomar mais. Procura reduzir. Doce.
Doce não é um problema gravíssimo para todos nós? Outro dia eu concluí o seguinte, olha a minha conclusão pessoal. Sabe por que a gente tem a bendita diabetes? Aí tem um vizinho lá que é japonês lá na minha casa, né? Aí o vizinho falou assim, eu falei, você vai lá no aniversário do meu filho e tal? Falando, não vou aniversário nenhum. Falei, mas por que você não vai, seu malcriado? Não adianta. Não posso comer salgadinho, não posso comer fritura, não posso comer doce, não posso tomar refrigerante, eu não posso fazer nada. O que a gente teve lá? Mas por quê? A gente abusou. Então a gente quer comer toda a nossa cota de doce de uma encarnação inteira em quantos anos? A gente vai... Olha, vocês que moram em Ipiranga vão viver pelo menos 90 anos. A gente quer uma encarnação de 90 anos e quer comer doce em 30. Depois fica 60 anos sem poder comer, ainda tomando remédio para poder evitar, tirar aquele doce que nós comemos em 30 anos. Veja só se não é exagero. Se a gente conseguisse aprender a controlar isso, devagarzinho a gente ia pausando. É tão bom comer um doce, mas tem a hora certa. O exagero causa pra gente grandes problemas. Não é só o doce, tem tantas outras coisas, não é? Então, é a construção do desprendimento. O nosso corpo físico reflete o nosso corpo espiritual. Se nós temos essas ligações, é sinal de que o nosso corpo espiritual está, por assim dizer, meio mal educado. Porque ele está exigindo coisas e a gente está querendo reter e ele está exigindo uma coisa que nós fizemos a mão cheias no passado e agora nós precisamos aprender a controlar, não é? Então, desprendimento é construção. De novo, vamos continuar construindo o desprendimento. Então, olha uma gama de coisas que possam estar nos incomodando, ou que possam nos incomodar, ou que está nos causando uma certa dependência, e vamos chegar a essa conclusão. Ninguém está impedido de tomar um golezinho de vinho, um copinho de cerveja, ninguém está impedido disso. O maior problema nosso são os exageros, os excessos, não é mesmo? Os excessos são problemas. Mas no meu caso, por exemplo, eu não posso tomar nem uma colher de vinho, porque se eu tomar uma colher, daqui a pouco eu bebo todo o vinho que eu encontro na minha frente. Tem uma tendência, uma predisposição terrível, não é mesmo? Então, desprendimento também está associado a uma outra coisa legal, o conheça-te a ti mesmo. Então você vai aprendendo a conhecer, a se inteirar e se entender com aquilo que você sabe que pode te causar problemas. Então, conheça-te a ti mesmo, olha para dentro de você mesmo e pensa assim, o que é que eu preciso mexer, remodelar, alterar, corrigir, melhorar? Nós vamos achar um monte de coisinhas, um monte delas. E aí nós vamos devagarzinho trabalhando essas coisinhas, né? Vamos devagarzinho criando uma condição favorável, porque quando a gente consegue trabalhar as nossas imperfeições, nós estamos trabalhando pela nossa felicidade futura. A Terra, ao contrário do que a gente imagina, nós jamais seremos felizes integralmente na Terra, viu, gente? Jamais. Então, é preciso a gente pensar, porque aqui nós podemos ter a felicidade relativa. É uma felicidade relativa. Nosso corpo é pesado, é grosseiro, exige um monte de coisas, ou seja, a nossa vida na Terra não é bolinho, não é fácil. Então, nós precisamos aprender a ter a melhor vida que for possível. Mas nós não podemos ter a ilusão de que nós vamos ter toda a felicidade do mundo, porque aqui é impossível. O planeta de prova e expiação é impossível. É o certo, isso não é confortador, vocês não vieram aqui para escutar isso, mas é preciso a gente saber que não adianta a gente achar que vai ser feliz a qualquer preço. Então, conheça-te a ti mesmo. Você vê, essas pessoas envolvidas com essas químicas, elas chegam à ilusão de que aquilo é que causa para elas um êxtase, né? Uma felicidade momentânea, uma coisa assim, né? Então, é complicado, é bastante complicado. Então, aprender a desprender-se, essa é a ideia. Vamos dar um exemplo para a gente se animar um pouco. Tá muito séria essa conversa, né? Os nossos carrinhos e as nossas bonecas, onde é que elas estão hoje? E o que nós fazíamos antigamente?
Olhava na janela, o meu primo tá vindo, oh meu Deus do céu! Escondi o carrinho embaixo da cama, do sofá, atrás da televisão. Porque sabia que ele chegava lá, arrancava as rodas, comia o carrinho. Mas comia literalmente, porque ficava com as pontinhas tudo marcadas de puxar assim com o dente assim. Aqueles carrinhos antigamente eram aqueles carrinhos de... Lembram daqueles carrinhos que dava para puxar com o dente assim, os pedacinhos dele? As bonecas, né? As nossas coisas. A gente era tão preso com aquilo, tinha tanto ciúme com aquilo. Ai, meu Deus, isso é meu carrinho. Ai, meu carrinho. Ai, minha boneca. E onde que elas estão hoje? Eles estão. Não ficaram tudo para trás? Ficaram tudo para trás. Fazer o quê, né? 1, 2, 3 e 4, azul, por favor. Então, aí tem uma ideia de desprendimento. Quanto mais nós avançamos na senda da evolução, mais nós aprendemos a ser desprendidos. Olha só. Desprendimento que nós vamos devagarzinho construindo. Veja quanta coisa boa quando a gente vai avançando na senda evolutiva. Quanta coisa boa. Porque hoje a gente até fica tristezinho quando vê o netinho lá, chateado, porque perdeu um carrinho, quebrou um carrinho, perdeu não sei o quê, esqueceu não sei o quê. Mas no fundo a gente sabe a bobagem, daqui a pouco aparece outro, daqui a pouco é outro, daqui a pouco é outro. E vai esquecer. Os problemas que a gente tinha na adolescência. Olhe para trás. Eles incomodam a gente ainda? Talvez não, né? Mas nós às vezes deixamos até de comer, às vezes, né? Eu me lembro, acho que eu já falei isso aqui, né? Que quando a gente é jovenzinho, assim, aí você fica enamorado com a moça, com o rapaz. Ai, meu Deus do céu. Mas ele nem olha pra mim. Ela nem olha pra mim. Aí fica sem comer, fica... os pais ficam preocupados, não tá comendo nada. Aí é um negócio de paixonite, um negócio assim. Agora passou 30 anos, você ficou sabendo dele ou dela. Graças a Deus que eu não me casei com ele. Ela tá rindo mais do que o senhor, hein? Então, a brincadeira que a gente vê. 51 anos com Então. 50 anos, puxa vida, isso é um exemplo, né? Quantos anos a senhora tem de casado, dona Lara? Não, ele tem quase a nossa idade, né? Você pode. A nossa? Eu sou mocinha, pô. Quantos anos a senhora tem de casado? Eu não perdi as contas. Perdeu, aí não quer falar, tá vendo? Eu acho que ela tem mais de 50, viu? Só de casar. 4, 5, 6, verde, por favor. Então a gente vai construindo, vejam só. E nós vamos deixando para trás algumas coisas. Então devagarzinho. Aquele carro que a gente tinha um sonho. Eu estava com meus primos na porta de casa, sentado em cima do muro lá. Um muro alto para burro, esses moleques tinham cabeça, né? Ficavam lá. Vamos ficar aqui pra gente ver os carros. Aí ficava vendo os carros passando. Não, que carro você vai querer ter? Acho que eu vou querer ter um Gordini. Ele ia pro concerto todo fim de semana ou não? Não? Beethoven era o nome dele? Eu não sei. Aí um primo meu muito inteligente falou: vocês são burro, é? O quê? Você acha que no nosso tempo vai ter esses carros? Vai ter outros carros. E teve mesmo, né? Um monte de outros carros. Mas a gente fica, aquele Fusca 57, meu Deus, o Cinca Xambó. Nossa, vou comprar um Cinca Xambó. Ninguém conhece nesse carro aqui, né? Não. Esse carro era maravilhoso, só não subia ladeira. Tufão. Não subia ladeira de jeito nenhum, era muito pesado. Os para-choques dele pisavam, acho que pesava uns 500 quilos cada para-choque, assim. Se desse uma batida, morria, todo mundo estava lá dentro. Mas as coisas cresceram, mudaram, se modificaram, não é? Se vê que tem algumas pessoas que ainda querem ter esses carros, né? Você vai lá no Iambi de terça-feira, hoje, tá cheio de gente lá. Essa lanterna é original, meu Deus do céu, essa lanterna é original. Nunca foi usada, tá novinha, tá no plástico, a lanterna original da Brasília 78. Ai, pelo amor de Deus. Quanto que você está querendo? Eu estou querendo R$1.500. Pode aceitar 1.200? Um pedaço de plástico, olha só, a gente faz, né? Então, construamos
com o tempo, mas com a perseverança. Porque eu não sei se vocês sabem a diferença de duas coisas interessantes. Entusiasmo é diferente de disciplina. É preciso a gente ter disciplina e não só entusiasmo. Porque o entusiasmo, a gente faz as coisas, só que é de momento. Quando você se dispõe a se disciplinar, aí você vai numa sequência, numa cadência. A disciplina é isso que causa na gente. Então que a gente aprenda a se disciplinar, a construir a ideia do desprendimento. Então, olhar as coisas que estão ao nosso redor. A bolsa da mulher. Abre ela, arruma a cama primeiro, arruma direitinho. Abre, põe cada coisinha uma do lado da outra, assim. O que eu preciso carregar disso aqui? Tudo. Absolutamente tudo. Ela não escutou sua palestra hoje. A linha com a agulha. Tá bom. Qual foi a última vez que eu usei a linha com a agulha? Uma vez eu fui num casamento com a minha mãe, na década de 60. Aí fui sentar lá, rasgou o vestido. Se a minha mãe não tivesse uma linha, uma agulha... Pede um grampeador lá e resolve. Aí você vê lá um pacote. O que mais que tem na bolsa da mulher? Deixa eu ver. Dá uma ideia aí. Alguém dá uma ideia aí. Alfinete. Alfinete é fundamental. Alfinete. Mas alfinete também não faz volume, né? Não faz volume. Lencinho de mão, álcool gel, uma pintura, Um creme de mão. Uma escova de cabelo, Escova uma escova de dente. Escova de dente. Um protetor labial, um protetor solar. Meu Deus. Espelho. Espelho, pinça. Olha só. Realmente. Eu não posso entrar nesse campo. Não, que é tudo importante. Então, de brincadeira, óbvio, a gente vai observar o que é que nós podemos simplificar e se desprender. Essa é a maior e melhor ideia que nós possamos ter no dia de hoje. Vamos encerrar? Agradecemos a atenção de vocês. Nossa, que ladainha lascada.